Em 6 de julho de 1907, nascia na cidade do México uma mulher que faria de cada obra uma autobiografia, revelando seus sentimentos e dores mais profundas. Uma pintora que usaria o pincel e a tinta como instrumentos para a sua revolução. Seu nome? Madalena Carmen Frida Kahlo e Calderón. Frida Kahlo é um dos nomes, se não o nome mais conhecido da arte modernista no México. Suas obras exploram temas e questões de identidade, pós-colonialismo, gênero, classe e raça na sociedade mexicana. Seus autorretratos ultrapassaram a barreira da tela sobre a qual ela pintava. E seu rosto se tornou um símbolo para mulheres do mundo inteiro. Mas eu te prometo, existe um lado oculto nessa história. Frida veio de uma família de classe média, filha de um imigrante alemão e de uma mãe mexicana e católica devota. Aos 6 anos, Frida foi diagnosticada com poliomielite, uma doença que, em casos graves, pode causar paralisia nos membros inferiores e muito comum em crianças naquela época. A doença afetou sua perna direita e causou dores crônicas que lhe acompanharam por toda a vida. Desde muito pequena, Frida demonstrava um grande talento para a arte. Orientada por Fernando Fernandes, gravurista amigo de seu pai, ela enchia seus cadernos com esboços e desenhos. Anos mais tarde, Frida tornou-se sua aprendiz e começou a trabalhar para ele. Fernandes ficou impressionado com o talento da jovem, mas Frida não considerava seguir uma carreira artística e optou por cursar medicina. Aos 18 anos, um grave acidente deixou Frida com sequelas e dores para o resto da vida. A colisão do ônibus em que ela estava com um bonde. Como resultado, Frida teve múltiplas fraturas em sua coluna, clavícula, costelas e pelvis. Ela também sofreu 11 fraturas na perna e um corrimão de ferro perfurou seu abdômen e útero. Durante os 3 meses que se seguiram após o acidente, Frida teve que ficar em repouso, impedida de sair do seu quarto. Foi justamente nesse contexto que Frida começou a pintar. Sua mãe a presenteou com um cavalete feito especialmente para ela, e seu pai lhe emprestou algumas de suas tintas a óleo. Ela colocou um espelho acima do cavalete e, a partir daquele momento, tudo mudou. Segundo sua biógrafa, Hayden Herrera, Frida afirmou que o acidente e o período de recuperação e isolamento fizeram com que ela desejasse começar de novo. A recuperação de Frida terminou no final de 1927 e, aos poucos, ela voltou a sair de casa e a socializar. Ao retornar o contato com seus antigos amigos de escola, que agora estavam na universidade, Frida se depara com um novo mundo. Um mundo de jovens politizados, um mundo de ativistas políticos, um mundo revolucionário. Encantada pelo ambiente universitário de seus amigos, Frida ingressa no Partido Comunista Mexicano, onde foi apresentada ao círculo de ativistas e artistas de esquerda. O estilo de vida privilegiado desses indivíduos era característico de uma nascente elite cultural. O ideal revolucionário estava em seus discursos e a luta contra as injustiças em seus protestos, mas sua revolução encontrava-se em suas festas. O maior adversário deles não era o governo do presidente Lázaro Cárdenas, um general com posições de esquerda, mas sim a moral,
os costumes e as tradições do povo mexicano. Foi em meio a esse ambiente de promiscuidade e amor livre que Frida conheceu sua alma gêmea, Diego Rivera, um proeminente muralista. Frida pediu a Diego para avaliar suas pinturas, pois gostaria de saber se elas revelavam talento suficiente para seguir a carreira de artista. Diego ficou impressionado com as obras e logo começaram um relacionamento. Ele era 21 anos mais velho que Frida e tinha 2 esposas em união estável. Em 21 de agosto de 1929, ignorando a oposição de sua mãe, Frida se casou com Diego. Segundo a biografia da pintora, escrita por Herrera, seus pais afirmaram que foi o casamento entre uma pomba e um elefante. Na mesma biografia, também é dito que o pai de Frida teria permitido o casamento, pois Diego era rico e, portanto, seria capaz de cuidar do caro tratamento médico da filha. Logo no início do seu casamento, Frida ficou grávida. No entanto, essa notícia não foi bem recebida pelo casal. Sabendo que Diego não queria filhos, por conta do seu foco exclusivo no trabalho e tomada pela incerteza sobre ser mãe, Frida Kahlo abortou seu filho. Entre 1931 e 1933, ela acompanhou seu marido por diversas viagens aos Estados Unidos, passando por San Diego, Nova York e Detroit. Durante sua estadia em Detroit, Frida engravidou novamente. Diante da sua segunda gravidez, ela pediu para o médico realizar outro aborto. O médico concordou, mas a medicação usada não matou seu filho. Diante disso, Frida concordou relutantemente em continuar a gravidez. Infelizmente, meses mais tarde, ela teve um aborto espontâneo e perdeu seu filho. Segundo as cartas que Frida trocou com seu confidente e médico, o Dr. Léo Eloesser, ela revela que havia se apegado à criança e, diante da perda, foi tomada pela tristeza. Abre aspas. Tinha tanta animação para ter um Dieguito que chorei muito. Fecha aspas. Outro fato que chama a atenção sobre a vida de Frida é sua opinião sobre a América. Diferentemente da visão que muitos americanos têm a respeito da pintora, Frida nutria um profundo desprezo pelos Estados Unidos, que chamava de Gringolândia. Como muitos dos comunistas da antiga esquerda latino-americana, ela considerava a sociedade americana colonialista. É possível encontrar em uma de suas cartas para o Dr. Eloesser um exemplo de seu desprezo. Abre aspas. Não gosto dos gringos com todas as suas qualidades e seus defeitos, que são muito grandes. Seu jeito de ser, seu puritanismo nojento, seus sermões protestantes, sua pretensão sem fim, a maneira como tudo deve ser, muito decente e muito adequado, parece um tanto estúpida. Eu sei que as pessoas aqui são ladrões, hijos de la chingada, cabrones, etc. O mais importante para todos na Gringolândia é ter ambição e tornar-se alguém. E, francamente, não tenho a menor ambição de me tornar alguém. Fecha aspas. Em outra carta presente na biografia de Hayden Herrera, Frida diz, abre aspas, não gosto nem um pouco dos gringos. Eles são todos muito entediantes e todos têm rostos pálidos, igual massa crua. Fecha aspas. Ainda na mesma biografia, mas em outra ocasião, quando Frida viajou para Paris, ela disse se referindo aos franceses. Abre aspas.
Você não faz ideia do tipo de corja que essa gente canalha é. Eles me fazem vomitar. Eles são tão intelectuais e podres que não aguento mais eles. Prefiro sentar no chão do mercado de Toluca e vender tortilhas do que ter qualquer coisa a ver com esses putos artísticos de Paris. Fecha aspas. Em maio de 1933, Diego foi demitido do projeto em que trabalhava para os Rockefellers, uma família rica e poderosa cuja face oculta eu já revelei. Em seguida, conseguiu um contrato para pintar um mural para a New Workers' School. Ele queria continuar trabalhando em seus projetos nos Estados Unidos, mas Frida estava com saudades de casa. E eles retornaram ao México em dezembro de 1933. De volta à cidade do México, Frida e Diego mudaram-se para uma nova casa no bairro rico de San Ángel. A casa havia sido encomendada a Juan O'Gorman, aluno do famoso arquiteto modernista Le Corbusier, cuja polêmica história você pode conhecer no segundo episódio da trilogia O Fim da Beleza. A residência boêmia logo se tornou um importante ponto de encontro para artistas e ativistas políticos de esquerda, tanto do México como do exterior. Paralelo a isso, o casamento de Frida tornava-se cada vez mais tenso. Diego não estava feliz por ter voltado ao México e culpou Frida. Diego era um homem infiel. Suas traições eram notáveis e conhecidas por Frida. No entanto, nada feriu tão profundamente a artista como o caso que Diego teve com sua irmã mais nova, Cristina Kahlo. Depois de descobrir o caso, no início de 1935, Frida mudou-se para um apartamento no centro da cidade do México e considerou seriamente se divorciar de Diego, fato que se consumou alguns anos mais tarde, em 1940, mas que não durou muito tempo, pois no mesmo ano eles se casaram de novo. Apesar disso, Frida também não era uma esposa fiel. Ela teve diversos relacionamentos extraconjugais com homens e mulheres. Outro fato omitido por muitos e escondido nas biografias de Frida é o aborto de seu terceiro filho, fruto, possivelmente, de um dos seus casos. Apesar das reconciliações, tanto Diego como Frida continuaram com suas infidelidades. Em 1936, Frida retorna com força total suas atividades políticas, ingressando na Quarta Internacional Comunista e fundando um comitê para ajudar os revolucionários durante a sangrenta Guerra Civil Espanhola. Frida e Diego também foram responsáveis por conseguir asilo político a diversas figuras da esquerda revolucionária, sendo o mais notável o ex-líder soviético Leon Trotsky, responsável por milhões de mortes durante a Guerra Civil Russa, quando comandava o inescrupuloso Exército Vermelho. Se você quiser conhecer mais profundamente a história de Leon Trotsky e o motivo por trás de seu exílio, assista à produção original da Brasil Paralelo, História do Comunismo. Trotsky e sua esposa, Natália Sedova, passaram a morar na casa de Frida, de janeiro de 1937 a abril de 1939. É nesse contexto que um dos casos mais famosos e polêmicos de Frida aconteceu. Ela e Trotsky tiveram uma breve, porém íntima relação. Em 1937, Frida pintou um autorretrato dedicado a Leon Trotsky. Nele é possível ver uma carta onde está escrito:
Para Leon Trotsky, com todo carinho, dedico esta pintura. No dia 7 de novembro de 1937. Frida Kahlo, em San Angel, México. Apesar disso, depois que Trotsky foi assassinado, em agosto de 1940, Frida se voltou contra o seu antigo amante, alegando em uma entrevista para o principal jornal mexicano, Excelsior, que Trotsky era um covarde. Abre aspas. Ele me irritou desde o momento em que chegou com sua pretensão, seu pedantismo, porque se achava grande coisa. Fecha aspas. Raramente esse detalhe é mencionado sobre seu caso com Trotsky. Muito menos o fato de Frida ter se voltado contra ele ao se tornar uma devota de Joseph Stalin. Seu amor pelo comunismo e pelo regime soviético continuou mesmo após ter se tornado publicamente conhecido que tanto Trotsky como Stalin foram responsáveis pela morte de milhões de pessoas. Em uma de suas últimas pinturas, chamada Stalin e Eu, Frida se retrata ao lado do tirano e, em seu diário, ela expressa seu vívido desejo de conhecê-lo, acompanhado de diversas anotações com Viva Stalin! Durante a maior parte de sua carreira, Frida teve dificuldade para ganhar a vida com sua arte. Até que, em meados da década de 1940, a situação mudou, ao receber um prêmio nacional por sua pintura Moisés. Porém, à medida que suas obras e sua figura começavam a ganhar notoriedade dentro dos círculos modernistas da época, sua saúde deteriorava. Segundo a biografia de Andrea Ketterman, nesta fase, Frida passou a se preocupar cada vez mais em poder retratar suas convicções políticas. Abre aspas. Tenho uma grande inquietação com as minhas pinturas, principalmente porque quero torná-las úteis ao movimento comunista revolucionário. Até agora consegui simplesmente uma expressão honesta de mim mesma. Devo lutar com todas as minhas forças para garantir que, com o pouco que minha saúde me permite fazer, também consiga beneficiar positivamente a revolução, a única verdadeira razão de viver. Fecha aspas. Nos seus últimos dias, Frida ficou acamada com broncopneumonia. Estranhamente, ela parecia antecipar seu destino, falando sobre a morte e desenhando esqueletos e anjos em seu diário. Segundo sua biógrafa, Hayden Herrera, o último desenho de Frida foi um anjo negro, acompanhado pelas palavras aguardo com alegria a saída e espero nunca mais voltar. Frida. No dia 13 de julho de 1954, sua enfermeira a encontrou morta em sua cama. Frida tinha 47 anos. A causa oficial da morte foi embolia pulmonar, embora nenhuma autópsia tenha sido realizada. Sua biógrafa argumenta que Frida, na verdade, cometeu suicídio. A enfermeira afirmou que ela havia tomado uma overdose de seu remédio na noite em que morreu. Frida também havia dado a Diego um presente de aniversário de casamento naquela noite, com mais de um mês de antecedência, o que reforça a tese de que planejou sua própria morte. No dia 13 de julho, o corpo de Frida foi levado ao Palácio de Belas Artes, onde foi exposto sob uma bandeira comunista. Após sua morte, Frida gradualmente ganhou cada vez mais reconhecimento. Foram justamente os gringos, que ela tanto desprezava, que alçaram seu nome ao reconhecimento mundial. A história de Frida
começou a ganhar destaque com a transformação das pautas da esquerda, que aos poucos abandonou os discursos de cunho mais nacionalista e trabalhista. O foco dessa nova esquerda estava nas políticas identitárias, seguindo a máxima militar: dividir para conquistar. Assim, a estratégia agora era dividir a sociedade por cor, sexo, etnia ou qualquer outra característica dos indivíduos. Well, I'm sort of dubious about what's come to be called identity politics or the politics of recognition. I mean, you can see why this phrase came into existence, because following the example of the Black Civil Rights Movement, everybody wanted to have their own movement, and, why not? The trouble is that as soon as you put things in terms of cultural identity, issues about class and money tend to get lost, and talking about the difference between the rich and the poor used to be what sort of held the left together in a big, massive way. And you can't really get a left consisting of, this culture plus that culture plus that culture. Ao mesmo tempo, eles fomentaram a criação de movimentos identitários para representar cada um desses grupos. O que supostamente uniria a todos era a opressão que sofriam. É nesse contexto que, já no final da década de 1970, o movimento feminista começou a questionar a exclusão de artistas femininas e não ocidentais do cânone histórico da arte. Dois eventos foram fundamentais para o lançamento internacional de Frida como um ícone da nova esquerda. O primeiro foi uma retrospectiva conjunta de suas pinturas e das fotografias de Tina Modotti em uma galeria em Londres. A segunda foi a publicação de sua biografia, escrita pela historiadora Arden Herrera em 1983. Já em 1984, 30 anos após sua morte, Frida havia se tornado mundialmente conhecida. Não apenas como uma artista, mas como um símbolo do movimento feminista. Todo o resultado dessa exposição, obviamente, trouxe a atenção e o interesse do mercado de arte. Por esse motivo, o governo do México declarou as obras de Frida como patrimônio cultural nacional, proibindo sua exportação para fora do país. Nos anos seguintes, suas pinturas quebraram recordes. Em 1990, a pintura Diego e Eu foi leiloada por $1.400.000. Em 2006, Raízes alcançou 5,6 milhões. E em 2016, Dois Nus numa Floresta foi vendido por incríveis $8 milhões. Desde sua instrumentalização por essa nova esquerda identitária, os ditos gringos de cara pálida, igual massa crua, Frida é vendida e promovida como um ideal a ser seguido, tanto para artistas como para jovens mulheres e até crianças. A realidade é que sua vida foi marcada tanto pelas tragédias que caíram sobre ela, como também pelas consequências de suas escolhas. Após sua ascensão a uma verdadeira popstar da arte mundial, poucas pessoas criticaram Frida, sua obra ou suas posições políticas. Uma dessas poucas foi o seu compatriota e falecido prêmio Nobel, Octávio Paz. Em ensaios sobre arte mexicana, ele fala sobre Frida e Diego, questionando se alguém poderia ser ao mesmo tempo um grande artista e um vira-lata desprezível. Como conclusão, ele diz que é possível, mas sugere que, devido à forma como abraçaram Stalin, abre aspas, Diego e Frida não deveriam ser objeto de beatificação, mas objetos de estudo e de arrependimento. As fraquezas,
Impurezas e defeitos que aparecem nas obras de Diego e Frida são de origem moral. Os dois traíram seus grandes dons, e isso pode ser visto em suas pinturas. Um artista pode cometer erros políticos e até crimes comuns. Mas os verdadeiros, grandes artistas, Villon ou Pound, Caravaggio ou Goya, pagam pelos seus erros e assim resgatam a sua arte e a sua honra. Fecha aspas. Se você conhece alguém que deveria saber a real história por trás do marketing feito sobre Frida Kahlo, compartilhe esse vídeo. E para aqueles que acham que os seus segredos estão enterrados em segurança nas covas perdidas da história, tenham cuidado. Pois existem 3 coisas que não podem ser escondidas por muito tempo: o sol, a lua e as faces ocultas, que eu vou revelar.